Boa noite, meus irmãos, meus amigos, companheiros de ideal espírita. É sempre com uma imensa alegria, com uma imensa satisfação que nos encontramos 2 vezes por semana aqui no GECAL. Queria agradecer a todos sempre o carinho imenso que tem pela esta casa que nos traz sempre bons sentimentos, boas recordações, boas lembranças, bons ideais. Como nos lembra no Evangelho segundo o Espiritismo, Espírita, amai-vos e instruí-vos, exercendo o amor entre os irmãos, entre os amigos, os companheiros, nos habilitamos para amar o resto da humanidade. E hoje à noite estamos aqui com o nosso irmão Frank Márcio e a sua sempre companheira Rose aqui também, que vocês podem ver ali sentada, de máscara, distante, né? E nós, é claro, e o nosso palestrante da noite, o Frank. Esperando a turma toda entrar, está entrando vários irmãos aqui, vamos acenar para os irmãos que estão entrando, agradecendo e vamos, né, então, unir os nossos pensamentos em direção a Deus. Desculpe as pausas porque eu estou muito emocionado. Estava vindo para cá e eu não sei quem é o Espírito, mas senti uma presença muito agradável. E quando os Espíritos bons chegam perto da gente, a gente se sente tão pequeno. E é uma emoção tão gostosa que se apodera da gente, né, para poder estar aqui, sempre mais feliz a cada dia, sofrido por não ter o rostos de vocês sentados aqui na plateia. Mas eu tenho certeza que todos vocês, aí em casa, estão felizes como eu estou, como o Frank Márcio está, como a Rose aqui está. Então vamos orar, né? Até minha filha agora acabou de entrar. Desculpe, mas eu vou fazer uma menção. A minha filha, que está lá na Argentina, à distância, morrendo de saudade do Brasil, com a saudade imensa do Brasil de comer pão de queijo e outras coisas que só tem por aqui. E esse movimento espírita, desta dimensão, dessa magnitude, desse jaez que o país comporta. Oremos, meus irmãos, agradecendo profundamente a Deus pelo amor infinito que tem por todos nós, seus filhos, agradecendo a Jesus, nosso mestre e amigo, nosso sol, nossa bússola, nossa guia, nossa estrela guia nas noites escuras. E Senhor, amparados em tanto amor, em tanta misericórdia, em tantas bênçãos renovadoras, que nos reunimos em torno do ideal espírita cristão para meditar, para louvarmos em pensamentos, para que estas luzes, sementeira, portas adentro do coração, frutifiquem no dia a dia. Te agradecemos, Senhor, sempre e cada vez mais, pela bênção que temos recebido desde o meu nascimento, por sermos espíritas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos que se unem conosco neste momento, em oração e entendimento. Teremos agora nosso irmão Frank Márcio, que nos falará sobre depois da morte, é isso? Além da morte. Além da morte, não é depois, além da morte. Um abraço a todos, a gente se encontra daqui a pouco. Márcio.
Tem 50 minutos. Até 7h25. Todo seu. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. É um prazer retornar à casa. A oportunidade que nós temos, pelo menos os palestrantes, né, que podemos vir aqui e frequentar, apesar da situação diferente de ver a casa vazia de encarnados, pelo menos, mas os nossos amigos espirituais estão sempre presentes. Bom, o tema da noite de hoje é Além da Morte. E aí, o tema é bastante sugestivo e eu faço uma pergunta aos irmãos, vou até colocar o óculos aqui para ver quem acerta. Para um tema como esse, Além da Morte, qual deve ser o livro referência para o nosso estudo? Vamos lá, Anastácio, oi. Quem se arrisca? Qual seria o livro que eu buscaria para fazer a referência da noite de hoje? Além da Morte. Ninguém se habilita? Guilherme falou Depois da Morte. Bom, Guilherme, eu sabia que iam imaginar isso. Só que Céu e Inferno, Vera, muito bom. Guilherme, Leon Denis, Diogo. Depois da Morte, Anastácio. Olívia, Depois da Morte. E aí eu fiquei me lembrando de uma recomendação de Tomás de Aquino, Eida, Depois da Morte, o Livro dos Espíritos, Rosana, com certeza. Mas Tomás de Aquino, ele faz a seguinte recomendação: temei o homem de um livro só. Então, para que vocês não temam um homem de um livro só e achem que eu só sigo Depois da Morte, eu trouxe esse livro aqui para ser a nossa referência. Livro Roteiro, de Emmanuel e Chico Xavier. É um livro de 1952. Eu imagino que todos os espíritas conheçam esta obra, mas é lógico que eu não ia andar sem o meu Depois da Morte. Então, o próprio senhor Narciso, ele fez na referência, né, ele cita os dois, e eu fiquei feliz que ele tivesse citado. Então está aqui o capítulo 29 do livro Roteiro e também o capítulo 33 do Depois da Morte, mas a quarta parte do Depois da Morte ela também serve como referência, além, claro, de ter compulsado o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, Obras Póstumas, tem uma parte que fala sobre a vida futura e todas essas. De fato, eu gostaria, né, cumprimentando a todos que nos acompanham, rogando a Jesus que nos abençoe a todos. Ana Luísa está aí também nos acompanhando, a sua filha, a minha filha também. E é sempre uma alegria muito grande termos essa oportunidade de falar. E eu brinco sempre com o seu Narciso que eu não posso perder esse emprego. Mas quando a gente fala sobre Depois da Morte, é lógico que um mundo inteiro de possibilidades, de comentários se abre, né? E aí eu me recordo inicialmente de um diálogo que está lá em Alice, no País das Maravilhas, quando Alice conversa com o gato e ela pergunta o seguinte: qual a direção devo seguir para sair daqui? E o gato responde: isso depende de onde você quer ir. Alice diz assim: não, isso não importa. E o gato então responde: se não importa a direção, qualquer caminho serve. Então essa consideração inicial a gente tem que fazer, porque estamos todos a caminho da luz, como é a referência aqui da casa, apesar de entendermos que o nosso mundo normal é o mundo espiritual. E aqui nós estamos apenas fazendo uma passagem muito rápida, mas em Obras Póstumas, Kardec compara
esses momentos que nós alternamos entre vida material e vida espiritual como sendo os vários dias da existência. E de fato, se a gente olhar 80 anos numa progressão infinita, num contínuo, isso depois, quando fizermos um retrospecto, vão parecer dias, horas, minutos, né? E nós vamos nos lembrar de todas essas passagens nossas como que de um relance. Então, esse ano que está sendo tão sui generis com a pandemia, né, e nas nossas festas de fim de ano, né, no ano passado, em que nos abraçávamos, que mandávamos tantas mensagens pelo WhatsApp, desejando um feliz ano novo, eu garanto que ninguém imaginou que teríamos um ano tão singular, né, com tantas dificuldades, né, e vivendo ao mesmo tempo uma pandemia, ciclone, bomba, gafanhotos, né? E outro dia eu vi uma meme que muitos devem ter visto aí, que é os alienígenas tentando também invadir a Terra, e aí alguém disse que eles teriam que entrar na fila, que só tinha vaga lá para depois de novembro, porque tem tanta coisa acontecendo. E isso, eu vi uma entrevista outro dia na CNN, e uma pessoa perguntou pro entrevistado, né, o que ele estava achando da pandemia. Ele falou assim: estou achando ótimo. Eu falei assim: esse cara se enrolou, como é que ele vai explicar como pode ser ótimo a pandemia? Ele falou assim: é uma excelente oportunidade de refletirmos sobre a finitude, né? Então nós todos estamos sendo convocados a fazer uma reflexão sobre a nossa fragilidade, e ele se saiu muito bem, porque é exatamente isso, né? Eu sei que muitos estão preocupados, né? Até no Céu e Inferno, né? Que a Vera citou aí, tem um capítulo lá, por que o espírita não teme a morte? E a gente não deveria temer, mas eu sei de muitos espíritas que estão muito preocupados com a pandemia, né? Eu tenho um amigo evangélico que entrou outro dia em contato, já há algum tempo, e os evangélicos, nossos irmãos evangélicos, eles são conhecidos pela fé. Se nós espíritas gostamos de ser reconhecidos pela caridade, nós temos que reconhecer a fé que tem os nossos irmãos evangélicos. Mas ele estava um pouco desolado, e ele falou assim: eu acho que Deus perdeu o controle. E de fato a gente sabe que Deus não perdeu o controle de nada, né? Tá tudo sob controle, a gente se assusta, a gente se preocupa, mas de fato tá tudo sob controle. Então vejam, esse livro, o roteiro, que muitas vezes fica parado na nossa estante em casa, mas que deveria ser estudado, né, com bastante carinho. E essa capa aqui, ele tem vários caminhos, né, várias possibilidades. Em outras capas ele tem aquela rosa dos ventos, ou numa outra ele tem uma bússola. Mas sempre que a gente vai analisar um roteiro, né, nós precisamos de um mapa, nós precisamos de uma bússola, ou os mais modernos precisam de um Waze, de um GPS, ou de um guia, um modelo que conheça o caminho e que nos indique quais são as melhores opções para nós. E aqui não estamos falando de um roteiro qualquer, não é uma viagem para cidades históricas de Minas ou para a Europa. Nós estamos falando de um roteiro da nossa evolução espiritual, a coisa mais importante que nós temos por conhecer. Então nós precisamos dessa bússola, nós precisamos desse mapa, e principalmente nós precisamos desse guia que conheça o caminho, que saiba exatamente o lugar, o nosso destino, para onde vamos caminhar, e que esteja disposto a nos dar essas orientações. Uma curiosidade que eu achei
nesse livro, o roteiro, ele começa aqui no prefácio, definindo rumos, e aí tem a ver com a conversa de Alice com o gato, mas ele tem 40 capítulos, e eu me lembrei da viagem do povo hebreu, né, do Egito para a Terra Prometida, e eles demoraram 40 anos, e a gente fica se perguntando, mas é tão perto, né, do Egito ao que é hoje Israel, sei lá, talvez 500 quilômetros. Se a gente pegar firme aí numa boa caminhada, daqui a Belo Horizonte 750, eu nunca tentei essa caminhada não, mas parando para dormir, vamos colocar assim, a gente faria com tranquilidade aí uns 20 dias, 30, caminhando, aproveitando o passeio, né? E a gente fica se imaginando como que fazem em 40 anos, né, uma viagem tão curta, mas a gente tem que entender o simbólico que está por trás dessa jornada, e é justamente por isso que simboliza também a nossa viagem da animalidade até a angelitude, né, do átomo ao arcanjo. Então ali estão todas as dificuldades, estão todos os problemas, e é por isso que a gente, quando compulsa o Velho Testamento, quando compulsamos, estudamos, lemos, apreciamos e refletimos sobre todos os livros sagrados, Bhagavad Gita, a Bíblia, todos eles, eles tratam desse roteiro, justamente dessa jornada que temos que fazer, e as dificuldades dos personagens ali, seja Arjuna com Krishna, ou Moisés, não importa, essas dificuldades todas são as mesmas que nós encontramos também hoje, né, nas nossas lutas, por dizer assim, na nossa tentativa de fazer essa nossa evolução. Aliás, nós mesmos estávamos naqueles períodos, então somos os mesmos atores em diferentes papéis, e ouvindo as lições, e de certa forma nós também ouvimos o Sermão da Montanha, por exemplo, passagem da qual eu gosto muito, e seja em espírito naquela época, ou nos muitos estudos que fizemos, nas muitas oportunidades que tivemos de lá até hoje. Então nós estamos ouvindo sempre de forma renovada essas lições, tentando colocá-las em prática. Mas nesse prefácio do livro, roteiro, Emmanuel diz o seguinte: em verdade, meu amigo, terás encontrado no Espiritismo a tua renovação mental. É isso que se propõe o Espiritismo, esse convite à nossa renovação, da gente pensar as realidades espirituais de uma nova forma. Continua Emmanuel: o fenômeno terá modificado as tuas convicções. As conclusões filosóficas alteraram de certo a tua visão do mundo. Obrigado, irmão. Admites agora a imortalidade do ser. Sentes a excelsitude do teu próprio destino. Porque a doutrina espírita é um mundo de reflexões. Nós começamos com Kardec, vamos para Leon Denis, vamos para Emmanuel, para André Luiz, para Dona Ivone. É um universo de possibilidades, e realmente a gente se encanta, a gente descobre a cada leitura, e às vezes a cada releitura, porque peguemos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Chico relia o Evangelho todo ano, e ele mesmo dizia que não sabia como, ele sabia de cor todas aquelas lições, ele já sabia de cor as lições do Evangelho, mas continuava relendo, continuava estudando, e cada vez, o mesmo acontece com as parábolas de Jesus, são em torno de 38, e a gente já leu, já estudou, já refletiu tantas vezes sobre tantas elas, e cada vez vem um ângulo novo
vem uma perspectiva nova. Mas continua Emmanuel. Mas se essa transformação da inteligência não te reergue o coração com o aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que te serve o conhecimento? Então não adianta falar que já leu toda a história, né, da vida espiritual, de acordo com o André Luiz, se leu todos os livros de Emmanuel. Não sei se é possível termos lido todos os 400 e tantos livros de Chico, né? Mas se tivermos feito essa proeza da Dona Ivone, todas as obras, Leon Denis, Allan Kardec, com todo esse conhecimento, se a gente não se modificou, se a gente não se tornou um pouco melhor, não do que o outro, mas melhor do que nós mesmos, né? Do que éramos, porque esse é o grande campeonato, não é ser melhor do que ninguém, é ser melhor do que a gente mesmo. Para que está servindo esse conhecimento? E aí continua Emmanuel, se uma força superior não te educa as emoções, se a cultura não te dirige para a elevação do caráter e do sentimento, que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia? Não vale o intercâmbio somente pelo capricho atendido. E aí vem uma frase que eu gosto muito. Vamos ver. A expressão gritante do inabitual pode estar vazia de substância. Eu vou ler de novo. A expressão gritante do inabitual pode estar vazia de substância. Porque às vezes muitos que vêm para a doutrina espírita se empolgam com o fenômeno. E aí ele fala, expressão gritante do inabitual, ou seja, aquilo que se destaca do que está fora do normal. E o fenômeno, muitas pessoas se deixam arrastar pelo fenômeno, mas o fenômeno tem que estar acompanhado de substância, de conteúdo, porque senão, para que vai servir? Para que ver os espíritos? Para que participar de reuniões mediúnicas? Se a gente não se transforma, se a gente não entende que as mensagens todas estão dirigidas para nós mesmos, né? Jesus se deixava seguir pelas multidões, mas as lições eram sempre dadas para uma pessoa em particular. Era para a mulher à beira do poço de Jacó, era para o cego na entrada de Jericó, era para Lázaro, então era para Maria ou era para Marta, era sempre uma mensagem individualizada. E também a lição serve para cada um de nós, em particular. A gente sempre ouve as lições do Evangelho pensando no outro. Fulano podia estar ouvindo, essa lição aqui é para ela. Não é. Essa lição é para a gente, é sempre para a gente. E continua ainda no prefácio Emmanuel, sem a Boa Nova, a nossa doutrina consoladora será provavelmente um formoso parque de estudos e indagações, discussões e experimentos, reuniões e assembleias, louvores e assombros. Mas a felicidade não é produto de deduções e demonstrações. E a gente tem que cuidar, porque senão a gente passa a frequentar a casa espírita por hábito. Porque eu tenho que ir todo sábado à tarde, eu tenho que ir no estudo. À noite eu tenho que ver a palestra. Eu tenho que tomar um passe. O passe eu tenho que tomar de todo jeito, vira um ritual, né? Mas aí pode se tornar vazio de substância. Continua Emmanuel. Busquemos, pois, com o celeste benfeitor a lição da mente purificada, do coração aberto à fraternidade, das mãos ativas na prática do bem. Então tudo isso é importante. Frequentar a casa espírita, assistir à palestra, tomar o passe. Mas se isso não se fizer acompanhar de uma purificação da mente, quer dizer, se a gente não modificar
o nosso hálito mental, como diz André Luiz, se não modificarmos a natureza dos nossos pensamentos, se não fizermos uma limpeza no HD da nossa mente, se a gente não modificar o nosso sentimento, se a gente não incorporar a fraternidade no nosso dia a dia, e se a gente não envolver as nossas mãos na prática do bem, nós estaremos naquela parte lá atrás da gritante chamamento do inabitual, mas vazio de substância. E aí conclui, portanto, Emmanuel: e o Evangelho nos ensinará a encontrar no Espiritismo o caminho de amor e luz para a alegria perfeita. Como não podia deixar de ser, eu fui compulsar de novo Leon Denis, a quarta parte, que tem justamente o título O Além Túmulo. E essa quarta parte, para quem não quer ler o livro todo agora, leiam a quarta parte. Começa com o capítulo 29, o homem ser psíquico. E aí já faz uma referência importante para a nossa reflexão. Primeiro, nós aprendemos no Livro dos Espíritos que o homem e a mulher, nós somos seres complexos. Nós somos, na verdade, 3 em 1. Nós somos o corpo, e aqui, numa das lições aqui, Emmanuel chama, o título do capítulo o Santuário Sublime. Se eu errei alguma coisinha, mas é parecido com isso. Quando ele fala do corpo, a importância do corpo é o ápice da evolução no plano material. Não tem nada mais perfeito que o corpo. E a gente vai seguir à frente. Então nós temos o corpo físico, nós temos o espírito, que é essa chama ou clarão, ou o self, e fazendo a ligação entre o corpo material e o espírito, existe um elemento intermediário chamado perispírito, que ele é semimaterial ou semi-espiritual. Ele faz essa transição. Quando ocorre o fenômeno da morte, na verdade morre apenas o corpo. Então o espírito e o perispírito seguem, né, mantendo ali a individualidade, e a partir daí nós podemos chamar de alma, os espíritos, não importa, mas nós teremos sempre o espírito e o perispírito. E nós vamos, como eu disse, nesse contínuo, alternando dia e noite, ora encarnado, ora desencarnado, né? Ora no plano material, ora no plano espiritual. E como disse o padre Teilhard de Chardin, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E Kardec perguntou exatamente isso na questão 85 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos dizem que, claro, o principal é o mundo espiritual. Só que quando nós estamos aqui, nós nos esquecemos disso e a gente só valoriza as coisas materiais. E a gente cuida da parte espiritual quando sobra tempo. Mas a gente sempre coloca a parte espiritual em segundo na fila. Leon Denis, nesse capítulo 29, ele chama o corpo da armadura do guerreiro. Então o guerreiro veste a armadura para a luta e, terminada a batalha, ele tira essa armadura. Então o corpo serve como uma armadura. E aí, essa ligação dos 3 elementos, né, o elemento material, o elemento semifluídico, semimaterial ou semi-espiritual, e o elemento espiritual, eles repetem o que acontece no universo. É exatamente isso. Então nós temos em nós, ou nós somos, Leon Denis diz com essas palavras, nós somos uma miniatura do universo. Então, se você estudar o universo, você vai compreender quem você é. E se você estudar profundamente quem você é, você vai compreender o universo.
que as duas são a mesma coisa. Então, é impossível não se deslumbrar com essa realidade. E nós nos colocamos em tão baixa conta, nós nos achamos muitas vezes tão pequenos, tão inferiores, alguns se acham um nada. E só lembrando que Jesus disse o seguinte: vós sois deuses. Nós não acreditamos, nós nos achamos muito pequenos. Temos as duas coisas. Tem um lado da baixa autoestima, que a gente se sente um nada, e tem outro lado que às vezes a gente se sente também, como se diz por aí, né, a última bolacha do pacote, né? Então, daí a importância da inscrição lá na entrada, no portal do templo de Apolo, né, em Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo, e moderação em tudo, né? Geralmente a gente não cita essa última parte. Moderação em tudo é o caminho do meio, é o tal, T-A-O, né? Mas continuamos aqui agora com Leon Denis. Depois dele falar do homem, o ser psíquico, no capítulo 29, vem o capítulo 30, que diz o seguinte: a hora final. Então, se nós estamos discutindo além da morte, o que vem depois, esse momento de transição, ele é muito importante, né? E eu disse lá, que está lá no Céu e Inferno, que o espírita não teme a morte, mas também o espírita não tem pressa nenhuma, né, de morrer. E estamos todos aqui segurando uma senha, cada um está com um número aqui, que nós já pegamos a senha, que vai ser a hora da nossa transição, né? Nós não sabemos quem está na frente. Nessa fila ninguém quer pular à frente de ninguém, né? Vamos esperar, não temos pressa, né? O próprio Chico não tinha pressa, né? Ele falava do trabalho que daria para renascer, para ser criança, você depender do cuidado de alguém, né? A educação, tudo de novo. Então nós estamos numa excelente fase, que é essa da consciência, que é essa da responsabilidade, com essas possibilidades. Talvez nunca tenhamos tido tanta oportunidade de evolução quanto nós temos agora. Então nós temos que agarrar essa oportunidade e não ficar desejando. Tem gente também que fala assim: tô doido para desencarnar, para descansar. Quem fala assim, porque desconhece a realidade do plano espiritual, porque não tem descanso no plano espiritual. Leiam lá todas as obras de André Luiz, é trabalho. E não é trabalho bonitão de médico não, viu, Alberto? É limpar chão, né? Lembra lá que André Luiz queria logo voltar a ser médico no plano espiritual, foi limpar chão. Então nós precisamos ter essa convicção de que no universo é dinamismo. Aliás, tem um capítulo aqui também no roteiro que fala evangelho e dinamismo, porque é tudo movimento, né? Então o preguiçoso está enrolado, porque no plano espiritual vai ser trabalho. Aqui ainda dá para enganar um pouco, engana o chefe, fica lá no Facebook, no horário de trabalho, a gente sabe que tem, mas não está enganando o chefe não, está se enganando, porque depois a vida é muito sábia e ela sabe cobrar, né? Carlinda está perguntando, para que pressa, né? Pressa nenhuma. Vamos aproveitar o máximo. É um planeta maravilhoso que nós temos, é uma oportunidade fantástica, a beleza que há, né? Se nós repararmos, né, eu e a Rose, nós contemplamos muito os passarinhos cantando, a beleza que há no canto do passarinho, né? Tem um escritor que chama Eckhart Tolle, ele escreveu o livro O Poder do Agora. Ele fala que o canto do pássaro é como se fosse se um diamante pudesse cantar, né? Então ele comparando a beleza, de como que a gente pode ver beleza nisso. Mas já estou divagando aqui. Vamos lá para a hora final, capítulo 30. Dolorosa, cheia de angústias para uns, a morte não é para outros senão um sono agradável seguido de um despertar silencioso. O padre Antônio Vieira, ele falava o seguinte: você sabe o que é morrer? Morrer
acontece toda noite. Sempre que dormimos, nós morremos. A diferença da morte mesmo é que quando dormimos, acordamos no dia seguinte. Um dia talvez a gente não acorde mais, mas morrer equivale então a dormir. Nós nos desprendemos do corpo. E quem diz isso é o próprio Padre Antônio Vieira. Então esse despertar silencioso pode chegar um dia, se nós dermos a sorte de desencarnar dormindo, eu acho que é uma sorte, né? Você dorme, você acorda pronto para fazer o café, por exemplo, e de repente você descobre que desencarnou. É uma morte boa, se é que tem, é uma morte boa. Eu acho que sim, né? Você desencarnou quando acabar aí o combustível da lamparina, e aí desencarna tranquilamente. Eu acho que essa é uma morte boa, se é que podemos dizer assim. Mas vai depender de muita coisa, de merecimento, de programação, de necessidade de cada um. Então não sejamos curiosos, vamos esperar. O desprendimento é fácil para aquele que previamente se desligou das coisas deste mundo, para aquele que aspira aos bens espirituais e que cumpriu os seus deveres. Então, para quem já vive, porque nós somos meio anfíbios, nós vivemos os dois mundos, né? Mesmo encarnados, nós estamos aqui cuidando do corpo físico, estamos neste momento cuidando do corpo espiritual. Quando nos alimentamos, nós alimentamos o corpo físico, e quando nós conversamos com uma outra pessoa, ali pode estar um alimento para o corpo espiritual, se a conversa é elevada, ou também uma toxina, né, para o nosso espírito. Há, ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito preso à terra, que só conheceu os gozos materiais e deixou de preparar-se para essa viagem. Então a morte é a única certeza que nós temos, e sempre que ela chega nós somos surpreendidos. Todos nós sabemos que vamos morrer. Eu sei que tem gente que ainda fica contando que vão inventar alguma coisa aí para poder escapar dessa, mas nós todos vamos morrer. Mas somos sempre surpreendidos. Por quê? É uma viagem que vamos fazer e nós deixamos de nos preparar para ela. Como que nós nos preparamos? Primeiro conhecendo o lado espiritual, e a doutrina espírita ela é pródiga em ensinamento sobre como é a vida no plano espiritual. Para quem quer estudar, para quem quer conhecer, não vai ter surpresa nenhuma. Pode acompanhar inclusive o próprio velório, tranquilo. Está lá como se fosse um convidado no céu e inferno, né? Nós temos lá os exemplos de pessoas que acompanharam o próprio velório, tranquilos. Daí a importância, e essa recomendação não é minha, a gente ouve sempre, do sentimento de respeito que devemos ter nos velórios, porque muitas vezes o próprio velado está acompanhando a nossa conversa. Não é momento de ficar fazendo gracejo, contando piada, contando histórias indevidas, é um momento de respeito. Então nós já passamos pelo capítulo 29, já passamos pelo capítulo 30, eu estou fazendo aqui uma reflexão, leiam o capítulo todo. E aí o capítulo 31, ele tem o título O Julgamento. Leon Denis diz o seguinte: é também em si mesmo e não fora de si, em sua própria consciência, que o espírito encontra sua recompensa do seu castigo. Então aquilo que nós aprendemos nas religiões, de que nós seremos premiados, que nós vamos ganhar os cachinhos dourados, a harpa, que nós vamos ficar lá no nosso lar, né, tomando a sopa fluídica, ouvindo a oração às 18 horas, né? A gente tem que ver que não é o lugar que vai nos dar esse sentimento, essas coisas boas, mas nós mesmos vamos carregar dentro de nós o nosso céu ou o nosso inferno. Então, continua Leon Denis, o espírito é o seu próprio juiz.
Então, aquele julgamento que muitos irmãos de outras religiões esperam, no juízo final, eu fico imaginando, né? Hoje nós somos mais ou menos 8 bilhões, né, de espíritos aqui. Vamos contar desde o começo, se é que há um começo, quantos já passaram? E o juízo final, só essa fila já será um inferno, para a gente esperar o julgamento. Imagina, você vai pegar aquela fila quase que infinita ali, o tanto de gente na frente. Não haverá esse julgamento. Esse julgamento, diz aqui Leon Denis, o espírito é o seu próprio juiz. E está lá no livro dos Espíritos. Onde está a lei de Deus? Questão 621. Na própria consciência. Então nós somos premiados ou nós somos punidos por nós mesmos. Hoje nós enganamos a nossa consciência. Aqui nós nos portamos como santos, bonzinhos. Olha o irmão, olha que é a bondade em pessoa. A gente consegue enganar aqui. Mas quando a gente deixar o corpo material, a gente não vai conseguir mais se enganar. Então nós vamos encontrar com a nossa própria realidade. E tem gente que não vai gostar de ver a sua própria realidade. Tem gente que não vai gostar de se encontrar, porque a gente se engana. Vamos lá, cair do vestuário de carne, a luz penetra-o, e sua alma aparece nua, deixando ver o quadro vivo de seus atos, de suas vontades, de seus desejos. Então hoje a gente conversa com uma pessoa e fala assim, fulano, você é tão boazinha, tão bonita, tão tranquila. Mas o que a gente está pensando? A gente está pensando outra coisa. Se eu pudesse... Não é assim que a gente faz? Desvestido do corpo físico, largada a armadura, não vai ser possível mais isso. Nós não vamos poder fazer mais isso. Momento solene, exame cheio de angústia e muitas vezes de desilusão. As recordações despertam em tropel e a vida inteira desenrola-se com seu cortejo de faltas, de fraquezas e misérias. Nós vamos nos encontrar como nós realmente somos. O grau de depuração do espírito e a posição que ocupa no espaço representam a soma de seus progressos realizados e dão a medida de seu valor moral. Esse é o julgamento. Então, eu até já comentei, o espírito desencarnado traz em si, visível para todos. Então, esses pensamentos secretos, essas coisas escondidas, aquele lixo, aquela sombra que nós jogamos debaixo do tapete lá atrás, aqueles pensamentos que nos enchem de vergonha, mas aqui a gente consegue esconder, lá a gente não mais vai poder esconder. Isso vai se tornar para a gente o nosso céu ou o nosso inferno, a prova irrecusável da sua elevação ou da sua inferioridade está inscrita em seu corpo físico, ou melhor, em seu corpo fluídico. É como se fossem tatuagens, né, que nós estamos fazendo no nosso perispírito, e isso ficará visível. Testemunhas benévolas ou terríveis, as nossas obras, os nossos desígnios, justificam-nos ou acusam-nos, sem que coisa alguma possa fazer calar as suas vozes. Pode virar um suplício, essas acusações que são nossas mesmas. Aí nós passamos para o capítulo 32. Vejam que eu estou só fazendo aqui pequenos comentários de capítulos que são imensos. No capítulo 32, ele tem o título A Vontade e os Fluidos. Leon Denis diz o seguinte, um conhecimento mais completo das potências da alma. Então vejam, nós temos latentes, adormecidos em nós mesmos, potências infinitas. Nós somos capazes de realizar milagres, entre aspas, que não são milagres, mas que são apenas a aplicação das leis, né, naturais. Só não fazemos isso porque deixamos adormecidas essas nossas potências, estão latentes.
vós sois luzes, fazei brilhar a vossa luz, e nós deixamos a nossa luz adormecida. Um conhecimento mais completo das potências da alma e da sua aplicação deverá modificar totalmente as nossas tendências e os nossos atos. Então a gente diz assim: eu quero muito ser melhor, mas eu não consigo. Já conhece alguém que fala assim? Eu gostaria tanto de não ficar magoado, de esquecer aquela ofensa, de perdoar, de seguir em frente, mas eu não consigo. A gente diz eu quero, mas de fato a gente não movimenta as alavancas internas para fazer essa modificação. O próprio Santo Agostinho, antes de ser santo, ele era mundano e ele era voltado para os prazeres materiais. Ele pedia a Deus: Senhor, e a mãe dele, Santa Mônica, também pedia. Ele falou assim: Senhor, modifica essas tendências em mim, mas que não seja agora, porque ele se comprazia. Isso acontece com a gente. Oscar Wilde que falava, né? Eu resisto a tudo, menos às tentações. A gente quer ser uma pessoa melhor, mas a gente ainda se compraz, né, nos nossos defeitos. A gente gosta de revolver a arma na ferida, o dedo no machucado. A gente gosta de se sentir vítima, a gente gosta de se sentir um coitado, e a gente não quer perdoar, a gente não quer esquecer, a gente não quer seguir em frente, porque a gente não aceita ser ferido no nosso orgulho, a gente não entendeu a lição da humildade, a gente não quer colocar nas mãos de Deus e falar assim: Senhor, toma essa ofensa. A gente não sabe se fazer de bobo, fingir que não entendeu o riso de escárnio, a brincadeira maldosa. A gente se ofende, a gente não aceita uma humilhação porque a gente se acha. Sabendo que todos os fatos da nossa vida se inscrevem conosco, testemunham pró ou contra nós, dirigiremos a cada um deles uma atenção mais escrupulosa. O espírito ativo, preocupado em exercer suas faculdades por um uso constante, adquire forças novas. Sua vista abrange horizontes mais vastos e o círculo de suas relações alarga-se gradualmente. E aí, finalmente, chegamos no capítulo que o Sr. Narciso indicou. Eu não vi o Sr. Narciso aí, está nos acompanhando? Não vi ele passando aqui ainda. Mas o Sr. Narciso colocou lá o capítulo 33 do livro Depois da Morte e o 29. O 33 tem o título A Vida no Espaço. O céu está por toda parte, diz Leon Denis. Não há, antigamente se acreditava, e hoje as religiões ainda acreditam que o céu está acima. Mas depois que descobrimos que a Terra é redonda, que as sondas, né, já vasculharam aí o universo, por todo lado, não descobriram nenhum céu com localização geográfica. Então, Leon Denis diz o seguinte, isso em 1890, sem as sondas, sem o homem ter ido à Lua. O céu está por toda parte. Não há nos espaços moradas circunscritas para as almas. Os espíritos inferiores, sobrecarregados pela densidade de seus fluidos, ficam ligados ao mundo onde viveram, circulando em sua atmosfera ou envolvendo-se entre os seres humanos. Leiam as obras de André Luiz, está lá. Né? Quando a gente poderia se desprender desse peso, desse fardo, dessas preocupações, desses problemas imaginários e seguir para um mundo totalmente renovado de oportunidades, de estudos, de entendimento, de reflexões. Quantos espíritos ainda ficam presos? Ô, Sr. Narciso, tudo bem? Que bom saber que o senhor está aí.
e ficam aqui mergulhados nos problemas, não querem se soltar dos problemas. As alegrias e percepções do espírito não procedem do meio que ele ocupa, mas de suas disposições pessoais e dos progressos realizados. A condição dos espíritos na vida além-túmulo, sua elevação, sua felicidade, tudo depende da respectiva faculdade de sentir e de perceber, que é sempre proporcional ao grau de evolução de cada um de nós. Então é por isso que nós temos que dedicar o máximo de energia, o máximo do nosso tempo, o máximo da nossa vontade em fazer a nossa transformação, em nos modificar, em esquecer as agruras da vida, porque nós vamos participar de um novo mundo de possibilidades. Aqui mesmo na Terra, continua Leon Denis, vemos os gozos intelectuais aumentarem com a cultura do espírito. Então veja, só de ouvir uma nona sinfonia, a alegria que é da gente pegar uma obra, pode ser de literatura comum, você pegar uma Clarice Lispector. Eu tenho medo de ler Clarice Lispector, porque eu fico com medo de entender. Uma hora que eu entender, eu fico com medo de ficar maluco. Mas uma Clarice Lispector, um Guimarães Rosa, e quando nós vamos para os poetas, um Drummond, uma Adélia Prado, um Fernando Pessoa. Eu também tenho medo de entender Fernando Pessoa, porque tem os heterônimos que ele é altamente místico, que traz um sentimento de religiosidade imensa, e vem um outro heterônimo que é ateu convicto, particularmente eu tenho uma teoria, eu não vi ainda, mas com certeza alguém já deve ter pensado sobre isso, que cada um dos mais de 130 heterônimos de Fernando Pessoa, e não são heterônimos quaisquer, ele tem história, tem biografia, tem o dia que nasceu, tem a profissão, tem o horóscopo de cada um dos heterônimos, tem uma história completa, mas para mim cada um dos heterônimos nada mais é do que espíritos que vinham e escreviam. E ele, num dos heterônimos, ele era médium. Tanto é que um dos poemas mais famosos tem o título de Autopsicografia. Vamos de novo. Ele mesmo psicografando. É aquele poema que todos nós conhecemos, quando ele diz que o poeta é um fingidor, que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Deixa eu ver quem que está falando aqui da Clarice Lispector. A Eida. Concorda, Eida? Eu tenho medo de entender Clarice, se eu entender eu vou ficar maluco. Mas maravilhosa, adoro. E aí o tempo, esse nosso amigo, para quem está achando a palestra chata, ou esse nosso inimigo, para quem está gostando, ele é implacável, e aí ele está dando sinal que está acabando. E eu vou destacar aqui, nesse capítulo 33, o seguinte: o espírito elevado desliza, por assim dizer, num oceano de sensações deliciosas. Ou seja, só o fato da gente ter conseguido se elevar, só isso já nos possibilita fruir de um oceano de sensações deliciosas. Não precisa ir a Paris, não precisa ir a São Miguel do Gostoso. Eu tenho uns colegas que vão lá para o Rio Grande do Norte, São Miguel do Gostoso, mas a nossa elevação espiritual já vai nos possibilitar fruir de um oceano de sensações deliciosas. Constante variedade de quadros apresenta-se-lhe à vista. Harmonias suaves acalentam-no e o encanto. Para ele as cores são perfume, são sons. O que acontece? Nós estamos enclausurados no corpo. E nós temos apenas 5 janelas para a realidade espiritual.
sabe quais são as 5 janelas, né? Os 5 sentidos. Quando estivermos desvestidos da armadura do guerreiro, nós não vamos precisar mais das 5 janelas. Nós vamos perceber a realidade espiritual com todo o nosso ser. Nós vamos perceber que a beleza das estrelas, por exemplo, não é só para ver, nós poderemos ouvi-las. O universo tem um som, o universo tem cores, a beleza por todos os lados, até nas coisas inanimadas há beleza. Repare uma fruta, a beleza de uma fruta. Então nós vamos perceber beleza em todas as coisas. E já termino obedecendo aqui o nosso tempo, o nosso amigo implacável ou inimigo, dependendo de cada um. Mas veja que com o desenvolvimento espiritual nós vamos perceber realidades que não conseguimos perceber por conta dos nossos pobres 5 sentidos. E a verdade, ela não está disponível apenas na religião. A verdade está disponível para todos, na literatura, na filosofia, na poesia, na música, na arte. A realidade, a verdade está disponível para todos. E vejam que quando Leon Denis fala dessa nova possibilidade de percepções, a gente encontra lá em Olavo Bilac aquela poesia também famosa que eu vou ler para vocês. Ouvir estrelas. Então nós estamos acostumados a ver estrelas. Você ouviu esse poema agora? Isso. O Alberto está falando que estava ouvindo agora há pouco isso aí. Isso se chama, segundo Jung, sincronicidade. Mas vejam o que Bilac fala sobre ouvir estrelas. Então vamos ler. Vamos ler que vai encerrar. Ouvir estrelas. Ora direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto, e conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Leon Denis purinho. Ok, meus irmãos, muito obrigado. Espero que tenhamos boas reflexões. Fiquem com Deus. O que dizer? Estejamos sempre juntos, ouvindo as estrelas que varam a noite, que varam o tempo, que varam as eras das nossas primaveras. E chegam a nós, às vezes em dia claro ou noite escura, mas a estrela é guia segura e nos trará sempre ao porto das nossas vidas. Agradecendo imensamente ao irmão Frank, à irmã Rose, a Leon Denis, a Olavo Bilac, a tantos outros poetas da letra e outros poetas do amor, como Francisco Cândido Xavier, como Francisco, Dulces e tantos outros. E ao Mestre Jesus, acima de todos, a nossa estrela maior. Oremos, meus irmãos. Senhor, obrigado mais uma vez por sentirmos as cintilações do Teu amor brilhando em nós. Em momentos de reflexão, que nos damos conta de quem somos, o que aqui estamos a fazer, aonde nos direcionamos, porque já não há mais dúvidas nem tristezas, ao Espírito apenas a certeza da imortalidade.
a imortalidade que nos segue, muito mais do que as dores que nos perseguem, são as luzes de novo alvorecer. Caminhemos